Convite à reflexão número 85. A busca do sentido existencial. Olá, amigos de Ideal Espírita. Aqui é a Cláudia. Espero que estejam todos bem. No convite à reflexão de hoje, abordarei o tema A Busca do Sentido Existencial, um dos capítulos do livro Amor Imbatível Amor, de autoria do espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Joana de Ângeles inicia esse tema dizendo que existir significa ter vida, fazer parte do universo e assim contribuir para a harmonia do cosmos, e que a existência humana é uma síntese de múltiplas experiências evolutivas trabalhadas pelo tempo através de automatismos que se transformam em instintos e se transmudam nas elevadas expressões do sentimento e da razão. Vejam, nesta breve introdução, Joana nos traz pontos importantes sobre o que significa a existência humana. O primeiro é o fato de sermos parte do universo, ou seja, apesar de estarmos encarnados no planeta Terra, somos parte integrante do cosmos, cujos sentidos limitados dessa nossa experiência ainda não nos permite alcançar plenamente. Outro ponto é que a existência humana é uma dentre tantas experiências evolutivas que o espírito humano precisa atravessar até alcançar as mais elevadas expressões do sentimento e da razão. Ou seja, meus amigos, estamos aqui hoje, encarnados, vivendo mais uma das etapas de nosso processo evolutivo. E à medida que os automatismos biológicos se convertem em impulsos dirigidos, nos explica Joana de Ângeles, o ser psicológico passa a sobressair, conduzindo de início a carga dos atavismos que deverão ser remanejados, diluindo aqueles de natureza perturbadora e aprimorando outros que se transformarão em fontes de energia, prazer e de paz. Até aqui, já é possível percebermos que a busca pelo sentido existencial é um processo de muitas etapas, onde o espírito precisa considerar a jornada terrestre como um dentre tantos caminhos a serem percorridos. Foi esse o propósito da missão de Jesus quando encarnado entre nós: despertar a consciência humana para as verdades espirituais, e que está muito bem descrito no Evangelho de João. Quando o Mestre, já se preparando para os momentos finais de sua passagem aqui na Terra, reuniu-se com seus discípulos e, numa conversa, lhes pede que não se preocupassem, crendo em Deus e nele também, pois na casa do Pai há muitas moradas, e que ele iria preparar-lhes um lugar. Que aquele que nele cresce também faria as obras que ele fazia e maiores do que estas. Que tudo aquilo que pedissem em seu nome, ele faria, e que se eles o amassem, guardassem os seus mandamentos, e ele rogaria ao Pai para que ele lhes desse outro Consolador, para que ficassem com eles para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde perceber, porque não o vê nem o conhece. Mas aqueles discípulos já o conheciam, porque já habitava com eles e já estava entre eles. Esse, meus amigos, é um capítulo belíssimo. Eu aqui apenas destaquei alguns trechos para nossa reflexão no dia de hoje, mas vale a pena ser lido na íntegra, pois nos revela a grandiosidade do Mestre Jesus, mostrando o que vem a ser um espírito que atingiu a sua maturidade espiritual e, como tal, compreende que
em alguns momentos, a entrega e o sacrifício se faz necessário em prol de um propósito maior. Eu recomendo também a leitura dos capítulos 3 e 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde os espíritos superiores trazem instruções mais ampliadas acerca das muitas moradas na casa do Pai, e também sobre a necessidade da encarnação. Ali, eles explicam qual a destinação da Terra, das causas das misérias humanas, o porquê da Terra ser um mundo de provas e expiações, e como se formam os laços de família, e qual a razão da simpatia e da antipatia entre os seres durante uma encarnação. Pois bem, até aqui, falamos do que vem a ser a existência humana no planeta Terra. Agora vamos avançar um pouquinho mais e refletir sobre a busca do sentido existencial, que é a proposta temática desse áudio. Mais adiante, em sua mensagem, Joana comenta que a vida é inerente a tudo e tentar explicar-lhe a causa, o motivo do primeiro movimento que lhe deu origem é perder-se em elucubrações filosóficas e religiosas desnecessárias. É preciso aceitar a realidade sem discussão, evitando dessa forma fuga psicológica, e assumir a atitude de enfrentamento. Esse é o primeiro passo. Vive-se, diz ela, e isso é incontestável. Negá-lo significa anular-se, anestesiar a capacidade de pensar. Cabe aqui uma pequena reflexão do que vem a ser a fuga psicológica mencionada por essa mentora em sua mensagem. Fuga, do ponto de vista da psicologia, é um mecanismo de defesa da mente que algumas pessoas costumam usar quando não se sentem fortes o suficiente para enfrentar com determinação uma situação que se apresenta. Por exemplo, a perda de um ente querido, uma demissão, insatisfação com algo ou o fim de um relacionamento. Uma pessoa pode fugir da realidade de várias formas, através de comportamentos que a distraia daquilo que está sentindo e promovam sensações de prazer e um breve esquecimento do seu incômodo. É bastante comum que esse seja o início de vários tipos de compulsões, como as relacionadas ao abuso de álcool e de outras substâncias alucinógenas. Também os jogos de azar, transtornos alimentares e os relacionados à compra. Vale lembrar ainda que nem sempre a fuga da realidade se dá através de uma atividade que provoque uma clara mudança de comportamento, como é o caso do uso de drogas. Atualmente, as tecnologias oferecem diversas possibilidades para quem deseja fugir do que está sentindo, seja através de jogos eletrônicos ou das redes sociais, por exemplo. Isso acontece porque, enquanto o indivíduo está se realizando em uma atividade que considere prazerosa, tem a sensação de que os problemas sumiram. Como consequência do desejo de se sentir cada vez mais anestesiado e longe do sofrimento, começa então a repetir as mesmas atitudes, ou o que muitas vezes resulta em vícios e outras compulsões. Quem de nós, diante de uma situação muito difícil na vida, não se perguntou: o que eu estou fazendo aqui? Por que preciso passar por isso? O que eu fiz para merecer isso? Por que comigo? Estas perguntas são razoáveis e surgem quando nossa mente busca por explicações diante da realidade que se apresenta, numa tentativa de encontrar soluções. É uma atitude saudável diante dos enfrentamentos da vida. Mas é necessário entender que fugir não fará com que o problema desapareça ou diminua. Na realidade, o que pode acontecer é que a situação se agrave. Enxergar os acontecimentos de forma racional é a melhor maneira de parar de sentir medo e ir em busca de soluções. Lembrem-se que sempre é tempo de mudar algo
que esteja te impedindo de fazer feliz, de ser feliz. Viver da melhor forma possível é o desafio imediato, nos orienta Joana de Ângeles. Viver bem, desfrutando dos recursos que a natureza e a inteligência proporcionam, para bem viver, com realizações internas e com o desenvolvimento ético adequado, que vão proporcionar o bem-estar interior. Eis a razão por que lutar. Tal conquista sempre se consegue mediante o esforço da não aceitação comodista, partindo-se para a luta de crescimento pessoal e de transformação ambiental, que vão facultar uma existência feliz. Atualmente, estamos lidando com as repercussões geradas pela pandemia do Covid-19, que implicou em muitas perdas, desencadeando uma sucessão de complicações na saúde física e mental de boa parte da população, além dos impactos econômicos que acabam repercutindo na vida social e familiar. Um desafio para todos nós, que exigiu e exige inteligência e ética, como sugere nossa mentora, para enfrentar e superar as adversidades, para conseguirmos nos adequar à nova realidade que se apresenta. Eis aí, mais uma vez, que a doutrina espírita se revela como o consolador prometido por Jesus, pois nos traz explicações para flagelos como este, que de tempos em tempos atingem a humanidade. No Livro dos Espíritos, nas questões 737 e 738, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores sobre os flagelos destruidores. Vou ler para vocês as perguntas e as respostas. Questão 737. Com que objetivo Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Resposta: para fazê-la avançar mais depressa. Não temos dito que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que adquirem, em cada nova etapa, um novo grau de perfeição? É necessário considerar o fim para apreciar os resultados. Os homens o julgam apenas sob o seu ponto de vista pessoal, chamando-os flagelos por causa dos prejuízos que ocasionam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais rapidamente a uma melhor ordem, conseguindo em alguns anos o que se exigiria em muitos séculos. Questão 738. Deus não poderia empregar outros meios que não os flagelos destruidores para melhorar a humanidade? Resposta: sim, e os emprega todos os dias, porque deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não os aproveita. Portanto, é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a sua fragilidade. Questão 738A. Contudo, o homem de bem sucumbe com o perverso nesses flagelos. Isso é justo? Durante a vida, a resposta dos espíritos: o homem relaciona tudo a seu corpo. Após a morte, pensa de outra forma e, como dissemos, a vida do corpo representa muito pouco. Um século do seu mundo é um relâmpago na eternidade. Portanto, os sofrimentos de alguns meses ou alguns dias nada representam. É um ensinamento a servir-lhes para o futuro. São os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo. Eis o mundo real. São eles os filhos de Deus e o objeto de sua solicitude. Os corpos são apenas os disfarces sob os quais aparecem no mundo. Pois bem, meus amigos, a busca pelo sentido existencial, segundo Joana de Ângeles e a doutrina espírita, é uma construção que exigirá de cada um o esforço para encontrar o real sentido e significado da sua existência. E isso só é possível através do conhecimento
e do autoconhecimento, para que dessa forma consigamos sair do primarismo das necessidades materiais e avançar em direção à realidade espiritual, conscientes de quem verdadeiramente somos, permitindo que o amor se desenvolva em nossos corações, transformando nossas ações rumo à fraternidade universal. Esse esforço, na mínima realização vitoriosa, contribui para o favorecimento da capacidade de se prosseguir, conquistando as metas que, ao serem alcançadas, oferecem outras novas que podem proporcionar melhores condições de plenitude e de integração na consciência cósmica, nos diz Joana. Cada etapa vencida, portanto, mais capacita o ser para as provindouras que lhe cumpre conquistar. Experimentada uma vitória, surgem motivações especiais para o prosseguimento das lutas que acenam conquistas mais significativas, particularmente no íntimo, quando o ser psicológico desabrocha e predomina sobre o conjunto fisiológico. Eu encerro esse áudio com um trecho de uma mensagem do Espírito de Verdade, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Eu sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que deve vos curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis no mundo a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo, através do Espiritismo. Escutai-o. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então, ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui. Venho a vós porque me chamastes. Queridos amigos, que nesse mês tão especial que para nós cristãos representa a vinda de Jesus na Terra, possamos refletir do fundo dos nossos corações sobre as palavras trazidas por Joana nesta mensagem. Eu, do fundo do meu coração, desejo a todos um Feliz Natal e um ano novo de renovações, transformações e grandes realizações e paz.